Michel, deixa eu começar por você. Nós temos dois fatos verificáveis e eu gostaria de ver a sua avaliação deles nesse contexto. Um é a chegada de um contingente de tropas americanas à região. Estima-se que esse contingente, em menos de 10 dias, chegará entre 7 a 10 mil soldados. O outro fato verificável é a ordem dada pelo governo israelense para a ocupação de um trecho substancial do sul do Líbano, coisa que já se tentou nos últimos 40 anos com consequências catastróficas para os dois lados. Estamos vendo uma escalada. Bom, boa noite a todos. Aquela lógica de Einstein, né? De que se a gente faz os mesmos erros várias vezes e não muda a perspectiva, provavelmente eles vão dar errado, né? Eu acho que tem um terceiro elemento aí, William, que se a gente olha hoje, a matéria que sai na capa dos jornais israelenses é que Israel, bombardeado em nível diário, uma situação de colocar a população civil em abrigos antiaéreos todos os dias, de norte a sul. Hoje, a matéria na capa dos jornais é uma votação no Knesset, no parlamento israelense, colocando pena de morte para terroristas suicidas palestinos em Israel. Ou seja, eu acho que a gente tem que entender que o que está acontecendo em Israel hoje tem a ver com uma relação profundamente política da percepção da guerra, né? E essa percepção política da guerra não é só do Irã, é também do Líbano, né? A ideia de que o Líbano é preciso expandir a zona de ocupação tem a ver com uma perspectiva tradicional da política israelense, que é basicamente de quando as coisas estão indo muito erradas, é preciso invadir o Líbano. De quando as coisas estão numa situação que é preciso tirar o foco da política interna, é preciso combater primeiro a Fatalândia e depois o Hezbollah no sul do Líbano. É uma lógica que nos remete a momentos da história israelense em que a situação é uma situação tática de resolução de um quadro específico, onde não há mais estratégia. Também é o que está acontecendo na guerra do Irã, né? E sobre concentração de soldados dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, apesar de ainda não ser um número suficiente para justificar uma invasão terrestre, é preciso entender que isso também faz parte de um certo diálogo entre Netanyahu e Trump. Netanyahu tenta convencer Trump de que o regime iraniano está por um fio, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe uma lógica contraditória de Trump, falando em diplomacia e em invasão e destruição das estruturas energéticas do Irã. A gente está numa situação em que há a impressão de uma certa dissonância cognitiva em relação ao que a gente está vendo e que os políticos em Israel e também nos Estados Unidos estão falando.